Oi, eu sou a Dori. Agora é pra valer. Não julgueis e não sereis julgados. Estou falando a pessoas sensatas. Julgueis vocês mesmos o que estou dizendo. Afinal, pode julgar? Não pode julgar? Albert Einstein, Graham Bell, Chesterton, Lemaitre, grandes nomes da nossa história. E aí eu te pergunto o que eles fizeram para ter o nome gravado no mundo até hoje? Pensaram? Julgar vem do latim judicare, que significa decidir, sentenciar, formar juízo a partir de, imaginar, crer, supor, ter na conta de, pronunciar sentença, formar conceito. Então as pessoas às vezes se apegam ao sentido julgar muito ao pé da letra. Eu vou dizer por que isso é perigoso. Limão é verde. Limão é azedo. Como pode você falar que limão é azedo? Que preconceito com quem gosta de limão. Você odeia as pessoas que gostam de limão. Você não está fazendo o que Cristo ensinou. Veja bem, você falou que o limão é verde e que o limão é azedo. Você criou um julgamento a partir do que você conhece do limão. Você não disse, deveríamos incendiar todos os limoeiros do bairro porque limão é azedo. Como é que eu faço então para julgar e não ser julgado, mas, sendo uma pessoa sensata, julgar o que nós lemos, o que nós ouvimos? A resposta está em João, capítulo 7, versículo 24, que diz o seguinte: não julgueis conforme a aparência, mas julgai conforme a justiça. Então, julgar e pensar andam lado a lado, faz parte do ser humano. Condenar é outra coisa. É aí que entra o se julgares, sereis julgados. Se você condena uma pessoa, você também está se condenando. Você não pode condenar alguém por alguma coisa. Você deve advertir a pessoa, exortar a pessoa. Hoje em dia nós temos esse grande problema que você não pode falar mais nada, que você deve deixar as pessoas fazendo tudo que é errado, porque isso é caridade. Não é. Eu não falei help me não, eu falei não é, ok? Só para constar. Então, nós não devemos usar essa falsa caridade de fechar os olhos para tudo que está rolando e seguir nosso caminho. Quando você ama, você instrui a pessoa, você direciona a pessoa. Isso é exortar. É você olhar, julgar que a situação não é boa e advertir a pessoa. Se eu estou vendo uma pessoa que, por exemplo, está com a diabetes altíssima e está se enchendo de doce, se eu fico calada, a pessoa está cavando a própria cova. E eu não estou tendo caridade, eu estou sendo cúmplice daquilo. Agora, se eu chego e aviso e falo, olha, se você continuar comendo doce, a glicose vai aumentar cada vez mais, isso vai te trazer mais problemas de saúde, eu estou sendo uma pessoa caridosa, eu estou sendo uma pessoa que verdadeiramente ama. Nós enfrentamos um grande problema dentro da igreja por causa disso. Na Bíblia, nós temos dois exemplos de pessoas mornas: Pôncio Pilatos e Herodes. O primeiro, Pôncio Pilatos, foi aquele que lavou as mãos diante da crucificação de Cristo, porque ele não queria problemas para ele. E Herodes foi aquele que, quando a cunhada mandou que cortasse a cabeça de João Batista, ele assentiu, mesmo que ele não quisesse isso. Nós estamos lavando as nossas mãos diante do que é errado e nós estamos permitindo o erro dos outros. Nós estamos massacrando tantos Joões Batista hoje. E com tudo isso nasceu o termo católico jujuba, aquele que é docinho, mas que é muito sem graça, que não tem consistência, não tem substância. São aqueles católicos que só querem ficar com a parte do Deus é amor, Deus é misericórdia, e por isso eu posso fazer várias coisas ruins que não tem problema. Se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não seja um católico jujuba, não seja um católico de boas, não seja um católico que é tudo menos o que deveria
caminho para vocês seguirem